Olá, boa noite. Sou a Cláudia. Estamos aqui hoje na live 13 de setembro para a gente conversar sobre a temática prevenção ao suicídio e vamos aqui fazer algumas reflexões. Vamos aguardar o pessoal entrar. Eu sou a Cláudia, faço as lives aqui no Facebook. Para quem não me conhece, tenho formação em psicologia e psicanálise. Sou psicóloga clínica e trabalho na saúde pública. Também já dei aula nas universidades, né, na área de psicologia e psicanálise. Eu iniciei um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus, para quem, né, quiser dar uma olhada. São vídeos curtos com vários temas. Se vocês puderem se inscrever no canal, compartilhar com pessoas que gostam aí de pensar um pouco na vida, em pensar a respeito de si, eu agradeço. Vamos aguardar as pessoas entrarem para a gente conversar sobre a temática Setembro Amarelo, essa questão da temática prevenção ao suicídio e reflexões para a gente poder pensar sobre essa campanha, para a gente pensar sobre, né, os fatores de risco para essa questão, né, de uma ideação suicida, a relação do sujeito com a morte, com a finitude, com o desejo de acabar com o sofrimento, com a vida. Então, é uma temática que de alguma forma faz parte da campanha de setembro, mas de forma geral a gente sabe que é uma campanha que tem que ser feita frequentemente, diariamente na vida das pessoas, né? Nos ambientes de trabalho, na família, nas instituições religiosas, nas instituições de trabalho, nas instituições escolares. Então é um tema fundamental, importante, não está somente focado em setembro, ok? Vamos ver, a Marta está presente, o Anderson, um abraço Anderson, o Sérgio, a Elisângela, boa noite, obrigada pela presença de vocês. O Jaime está presente. Pessoal, vamos aguardar o pessoal entrar e a gente já vai começar a pensar sobre essa temática. Gostaria de agradecer a presença e a participação de todos os colegas, os amigos aí das lives. A gente está aqui nessa frequência. Em julho a gente fez 1 ano de live. E aí a gente sabe da importância dessa nossa troca e nossa parceria. Obrigada, Nelly Vieira, boa noite. Pessoal, eu tenho formação na área, né, da psicologia há 22, 23 anos e de alguma forma, frequentemente a gente está diante da vida das pessoas, a gente está diante de questões inerentes à existência humana, estar diante do sofrimento, estar diante, né, dos conflitos entre as pessoas, os conflitos do sujeito com o outro, do sujeito com a sociedade, os conflitos do sujeito com ele mesmo. Então, de alguma forma, essa minha prática da escuta clínica, né, diante do sofrimento humano, me possibilita também frequentemente esse exercício de poder pensar sobre a vida, né, o tempo todo, assim. A temática de hoje ela é delicada, tem que ter um jeito muito delicado de falar da temática, né, prevenção ao suicídio. No Brasil, a gente tem uma prática de fazer até prevenção às doenças. Em alguns países mais desenvolvidos, se faz promoção de saúde. Foca mais no que dá certo na saúde, no que promove saúde física, saúde social, saúde psicológica, né? Os países mais desenvolvidos, eles focam nisso. E o nosso país ainda está, de alguma forma, né, muito precário em relação a promover saúde. Tem que prevenir doenças e olha lá, que de alguma forma, para falar de saúde, para falar de vida, a gente fala da sociedade, a gente fala das relações humanas, a gente fala do contexto atual, né, do momento atual histórico, a gente fala de condições econômicas, a gente fala de condições políticas,
tá? Então o objetivo de olhar para esse tema é ampliar as nossas percepções, né? Em setembro tem muita palestra em escola, palestra nas empresas sobre o tema, né? As rodas de conversa na saúde, né? Estamos aí de alguma forma, né, trazendo essa temática, mas ela é muito delicada porque é diferente quando você pega um público jovem, tá? É um outro perfil, né? Como que você fala sobre isso? Tem um tabu falar ou não falar sobre a questão, né, do Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio, do quanto, como fazer isso, que é a questão, não é não fazer, não é esconder também, mas é como fazer, né, como abordar essa questão. Sempre é indicado não ficar, né, trazendo informações de como a pessoa se suicidou, né, é muito delicado, assim, até na questão da mídia, tem uma cartilha, né, feita, construído pelo SUS, uma cartilha em relação a como a mídia, né, tem os critérios aí, as regras, como informar sobre essa temática, tá? Então é delicado. O objetivo da live para falar disso é trazer essa temática. A gente vai trazer algumas informações mais geral, assim, mas eu acho que a grande questão é a gente vai trazer reflexões sobre a vida. Quando a gente fala vida e morte, né? E a gente tá aí na forma de viver, a gente está aqui para falar da dor, então gostaria de poder ampliar as questões e que cada um de nós podemos olhar para essa temática com respeito, com cuidado, o quanto nós não temos todas as respostas, como que a gente lida com o sofrimento do outro, com o familiar, então é muito delicado, né? A live, ela não traz as receitas prontas, mas ela traz reflexões para cada um, a partir da singularidade, do seu jeito, do seu individual, como que você lida com essa temática, tá? Então, falar de questões de suicídios é um tema muito amplo, né? Falar as suas vicissitudes, a gente aqui tá para refletir. De alguma forma, é falar da relação do sujeito com a vida. É ainda um tema tabu. Oi, Jaque, boa noite. Estamos aqui começando a live, pensando sobre a questão da prevenção e do suicídio, do Setembro Amarelo. Boa noite, Du. Um abraço para você. Enquanto esse tema ainda é um tabu poder falar, parece que a gente fala só em setembro, né? As campanhas, acho que é algo muito importante quando se chama os profissionais da saúde para falar de prevenção, né, do suicídio em setembro, né? Acho que é importante as diversas áreas. Vamos pensar, a gente pega essa temática focada na saúde. Mas saúde não é só saúde física, tá? Então, como esse tema ele pode ser trabalhado durante o ano todo, por exemplo, na escola, né? O quanto tem um projeto de valorização da vida, por exemplo, durante todo o ano, aí chega lá em setembro, como que apresenta esse projeto? Então, é algo, né? Ou, sei lá, áreas diferentes. A Secretaria, por exemplo, de Cultura, de Lazer, do Esporte, eles participam dessa temática ou é só a área da saúde? Né? O quanto a área da saúde construir junto com outras áreas, né? Porque a gente sabe que uma pessoa que gosta de esporte, que se destaque, que tem cultura, né? O quanto fatores que promovem saúde ajuda muito essa pessoa no momento que ela está mais frágil. Então a gente tem que pensar sobre Setembro Amarelo, a gente tem que pensar Setembro Amarelo no Brasil, tá? A gente está falando no Brasil, eu posso estar falando desse tema em outro país. Eu estou falando Setembro Amarelo no momento atual político, no momento atual social, econômico, tá? De pandemia, de crise. Então sempre a gente tem que contextualizar para ficar um pouco mais atual e olhe lá, tá? Boa noite, Cida, a Gláucia, a Rosa, um grande abraço. Gláucia, obrigado por você estar presente. Então a gente está falando para a gente pensar, contextualizar Setembro Amarelo aonde, em que contexto?
A partir de que ponto de vista? Porque posso ter várias palestras. O que eu vejo muito comum é falar disso de uma forma já meio padronizada, né? Se dá muito, dá os dados, dá as quantas mortes, tem um padrão aí de palestra que se reproduz. Então eu acho que até as palestras, como abordar esse assunto, ele tem que ter uma construção muito singular, né? De um jeito que diferencia para qual público, tá? É muito diferente. Então a gente está aqui falando para um público, uma demanda aberta, né? Numa live. Então vai ser uma coisa também mais geral, tá? Então é um tema tabu, é um tema. Como a família aborda essa questão de suicídio, de ideação suicida? A família tá atenta a isso com com seu filho adolescente, o seu marido tá desempregado, ele tá no isolamento, ele não tá saindo disso. Será que talvez ele não esteja no quadro de depressão começando, tá? É um tema tabu para a família, porque aí eu só vou procurar também, né, ajuda. Isso é clássico nosso, a gente não tem uma atitude preventiva, a gente já vai buscar, vai apagar o fogo naquele momento que tá ali. Então, vamos pensar, a família, como que ela lida com isso, né? Você já teve essa experiência de ter alguém na sua família que teve uma ideação ou uma tentativa de suicídio? Foi um tentante que a gente fala, né? Como que você lida com isso hoje? Você foi uma pessoa que já pensou nessa possibilidade? Porque é algo pra gente pensar, né? Quando falar, você já tentou, né? Já passou na sua cabeça que você queria morrer? Já passou na sua cabeça que você queria sumir, que você queria, né, talvez tirar esse sofrimento? Muitas pessoas falam que já tiveram essa ideação. Muita gente diz que já pensou. Uma coisa é isso, né, que passa na cabeça, daqui a pouco já passa, é o momento, é o contexto, e diferente disso permanecer, e aí a gente vai analisar melhor isso, tá? Mas um ponto, isso faz parte, né, da vida das pessoas, elas estarem às vezes mais para baixo, mais desanimado, acontece alguma coisa, ou tá num processo de luto, o quanto poder expressar isso. Então, isso, querer, desejar, às vezes sumir ou morrer ou desaparecer, isso existe, assim, né, para poder falar. A questão é ter espaço para isso também, né? Eu acho que esse é um ponto. Como a escola trabalha com esse tema? É só em setembro? Não deveria ter um projeto anual? Será que tem que ser dessa temática? Suicídio? Não pode ser vida? Não pode ser, né, novos projetos? Acho que esse é um tema importante. Como que a gente pode pegar o tema prevenção ao suicídio, transformar ele em promoção de saúde, transformar essa temática, porque a gente precisa pensar por que será que algumas pessoas, né, buscam, né, de alguma forma abortar a própria vida, buscam de alguma forma não querer mais viver, né? O que está acontecendo com ela, o que aconteceu. Então, cada caso é um caso, não dá para generalizar. A palestra é mais geral, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes eu já vi casos de pessoas, a gente busca muito fatores, e aí de repente você tem casos e casos que eu já vi que materialmente falando, né, concretamente, não tinha um motivo ali, mas eu já vi casos de pessoas que elas querem ser tão perfeitas, elas são tão boas, que também cansam em ser bom, cansam em ser perfeito, né? Tem pessoas que cansam, é uma pressão da sociedade, dela mesma. Então tem uma variedade de fatores de risco. A gente esquece desses fatores das redes sociais, a gente esquece de fatores econômicos. É muito comum na questão da prevenção do suicídio focar mais, né? Isso existe, isso é real, mas foca-se muito mais nessa questão da patologia, dos transtornos mentais, do que questões sociais, ok? Então a gente vai falar um pouquinho disso também, tá? A Sônia tá presente, a Glaucia tá dizendo que não tá conseguindo abrir, que será? Gente, tá tudo bem com vocês? Vocês estão escutando bem o áudio? A imagem não tá travando? Me dá um retorno aqui. Rubem Mero, um abraço. É um tema importante, né? A gente estava falando dos tabus.
Como que a família lida com isso, ou tá lidando, a escola, as empresas, né? Ainda tem um tabu poder falar, assim, é melhor não falar. Acho que é legal não só falar em setembro, né? Mas como isso pode ser diluído para a gente poder falar da vida, né? Então, Oi, Cristiane Mazola, tá tudo bem? Obrigada, querida. Como a igreja tá lidando com isso também, né? Como a instituição religiosa lida com essa questão. Então, eu acho que é importante aumentar a consciência da temática, né? De alguma forma, espaçar ela, né? Durante, né? Todos os meses aí da nossa vida. A Edna Maria tá presente. Obrigado, Edna. Um grande abraço. Tá tudo certinho, né? Então, quando a gente fala dessa questão do prevenção ao suicídio ou suicídio, o que que vem na cabeça de vocês? O que vem à mente, sabe? Assim, o que que vem assim? Depressão, sabe? O que que vem quando você pensa? Vamos falar de suicídio, né? O que que vem na sua mente assim de mais forte, tá? Tem uma instituição importante, né? Vocês devem conhecer, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Que atua na área aí há muitos e muitos anos, é reconhecido, né? De alguma forma, eles trazem pesquisas. O CVV tem uma escuta muito, né? Muito apurada, assim, no sentido de não vai intervir, ele vai escutar, são equipes, são pessoas que são preparadas, são capacitadas para ouvir. Então existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o DISC 188, que de alguma forma tá aí para colaborar, né, com esse trabalho tão essencial, porque às vezes as pessoas elas são mais impulsivas. De repente, naquele momento, ela conversando com alguém, de alguma forma isso passa. Então, eu já estou falando do CVV, mas depois no final eu vou também, né, trazer algumas orientações no sentido de quais são outras intervenções que tem no seu município, que tem na rede, tá? Mas a gente está começando a falar que é um tema realmente ainda tabu, né? É um tema, é uma questão de saúde pública, né? Eu não vou aqui tá trazendo dados, né, de número de pessoas, de Organização Mundial da Saúde, né? Eu tô aqui para trazer sobre a vida, sobre as condições de que um ser humano pode chegar, e de alguma forma não querer, né, viver. Eu já ouvi umas pessoas, né, muito assim, de que eu já pensei em me suicidar porque eu quero acabar com os meus problemas, né? Então, ó, eu quero acabar com os meus problemas. Boa noite, Gilson, Gabriel, meu pai presente, um abraço. Então, olha as frases. Eu quero, né, me matar porque eu quero acabar com os meus problemas. Eu quero me suicidar porque eu temo a vida, eu tenho medo da vida. Algumas pessoas não acham outra solução para a sua vida, não acha solução, ela está presa, ela está de alguma forma com a mente fechada, né? Tem algumas pessoas que falam, né, sobre querer, né, acabar com a própria vida, que de alguma forma ela está cansada da vida, ela quer descansar. Outras pessoas falam que querem evitar a vida. Tá pesado viver, tá cansado viver. Olha o quanto a gente tem que olhar para isso, até nas falas, né? A gente precisa escutar o que tá por trás da frase. Eu quero me matar, eu quero, né? Eu quero sumir, né? Eu quero. Tem outras coisas que tá por trás, para que essa pessoa ela possa colocar nas palavras, confiar em alguém em que ela pode dar voz para o sofrimento dela. Tem que ter espaço de voz, porque isso traz uma possibilidade dela primeiro colocar para fora essa dor, porque o que a gente observa há muito tempo, escutando as pessoas, tem algumas pessoas que têm um sofrimento muito imediato, né? É agudo, é ali, tá? E tem pessoas que de alguma forma têm um sofrimento há muito tempo. Há muito tempo ela está numa depressão, há muito tempo ela está guardando, e de alguma forma isso pode eclodir, ela não aguentar mais o sofrimento que ela está levando há anos. Então tem pessoas que falam que quer de alguma forma acabar com a vida porque se sentem derrotadas. Então tem gente que se sente derrotado, tem gente que não suporta a frustração, né? Tem pessoas que querem, né, acabar com a vida porque de alguma forma querem eliminar dores, seja dores físicas e dores psicológicas.
Tem algumas pessoas que nos falam que eu quero acabar com a minha vida, né? Porque tem culpa. Tem pessoas que têm ressentimento, tem culpa e, né, ela tá, muitas pessoas podem estar de mal com a própria vida, tá? Tem pessoas que falam que querem, né, morrer, querem acabar com a vida, é porque já desistiu da vida, tá cansado, não, né, já desistiu, há algum tempo já desistiu, né? E algumas pessoas de alguma forma falam que querem também porque já perdeu o sentido da vida. Então tem, né, tem muitos motivos, assim, a gente tem que sair um pouco do campo do moralismo, tá? Porque do campo do julgamento, porque acho que isso impede as pessoas de falarem dela, tá? Essa palavra prevenção ao suicídio, ela é pesada até, né? Poder falar disso é difícil. A pessoa nem verbaliza assim, eu quero morrer, assim, né? Às vezes ela fala isso para uma pessoa, para um amigo, para um profissional da saúde, mas até essa palavra, ela pode estar disfarçada com outras falas, ela pode estar disfarçada pelo comportamento. Então a gente pode ver alguns fatores que de alguma forma faz essa pessoa, por que ela deseja isso, né? Precisa dar voz para ela. Então tem gente que tem espaços, a gente precisa ter espaços para o sujeito olhar para o sofrimento dele e elaborar e poder colocar para fora e talvez construir novas possibilidades. Então esse é um ponto. Será que a gente tem esses espaços? Será que é fácil para uma pessoa assumir que ela está no sofrimento? Será que ela é fácil? Será que hoje as pessoas querem escutar as outras? Porque tem os profissionais que escutam, os psiquiatras, o pronto-socorro, né? Em situações de emergência, as pessoas estão aí, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que isso pode ser uma prevenção lá na sua casa. Você está escutando seu filho? Você está olhando seu marido? Você está escutando o seu, né? O adolescente que está fechado no quarto? Você está se escutando? Eu não sei se tem tantos espaços para isso, não. Eu acho que tem espaços quando você busca ajuda, já às vezes você é um tentante que já, né, essa questão de tentar algumas vezes o índice é maior de pessoas que tentam de novo, mas será que tem espaços de escuta, sem julgamento, né? Então um adolescente pode falar, tô com vontade de morrer. Alguém vira para ele e fala assim: "Não, bobeira sua. Você tem que dar valor para sua vida, você tem um teto, você tem que comer". Perdeu, entendeu? Porque ele te disse alguma coisa, você no lugar de um pai, de um chefe de família, você vai lá, você escuta até, mas você dá uma moral pro cara, ele não vai voltar a falar para você sobre isso. Você cortou, você julgou, você... Sabe quando você escuta o outro sem falar? Você sabe escutar o outro sem falar? A gente é difícil fazer isso, porque a gente quer falar. A gente quer ser dono da verdade, a gente quer dar conselhinho pro outro, né? Então vamos... É um mau hábito nosso, a gente também quer falar, a gente tem uma satisfação de falar. Então a gente precisa aprender como se nós fôssemos crianças, aprender a ouvir de verdade, tá? A prevenção não é só no Setembro Amarelo, a prevenção é na sua casa, a prevenção é lá na igreja, é lá no ambiente de trabalho, é você olhar o seu colega, você ajudar, tem espaços de falar do sofrimento. Nós não temos na nossa cultura, a nossa cultura cultua a produtividade, cultua, você está na engrenagem do capitalismo, a nossa sociedade estimula a produtividade. O cara que está depressivo, ele não está produtivo, então ele é excluído da sociedade, né? Tem um rótulo, e esse sujeito se fecha, né? Ele às vezes tem um ideal que ele não consegue alcançar, ele se sente fracassado, ele se sente impotente. E o cara, ele morre emocionalmente, aí ele quer morrer fisicamente também. Então é uma crítica para a sociedade, é uma crítica para como nós lidamos com a sociedade, com as exigências, né? E o que a gente precisa melhorar? Não é só melhorar a campanha do Setembro Amarelo, né? Não é melhorar só a psiquiatria, não é melhorar só dar remédio para as pessoas. Tá muito mais embaixo, é muito mais primitivo. A gente tá, né, um dos pontos é aprender a escutar o outro,
é você aprender e ter espaços para poder falar do seu sofrimento, tá? Por aí começa esse espaço de prevenção, né? Porque a gente está falando de dores, a gente se respeitar que dói de uma pessoa. É insuportável você escutar alguém e falar, não, eu quero morrer. Você fica mal de escutar aquilo e você não escuta. Você já dá resposta para ele imediatamente. Então, esse exercício de escutar, gente, é algo delicado, é algo importantíssimo, né? Vamos olhar para isso assim, tá? É uma crítica nossa pra gente mesmo, se a gente faz isso bem. E se você tiver num momento que realmente você quer morrer, né? Que você pode fazer? Quem que você confia? Quem que você pode pedir ajuda? Né? Não é só no médico, no psicólogo. Às vezes você tem alguém que você confia para poder falar do seu mais íntimo e você saber que você não vai ser julgado. É tão bom quando a gente é recebido por aquilo que a gente é. Não exigir que uma pessoa possa ser diferente do que ela está conseguindo ser. Então esse é um ponto fundamental, tá? Tem um pessoal que está entrando aqui, eu estou falando muito. Marcos Loures, seja bem-vindo, saudade de você. O Sérgio fala um pouco dessa questão da falta da fé, né? Do quanto, é lógico que tem vários motivos, desde o transtorno mental, depressão, né? Os motivos aí de dívidas, os motivos pessoais, né? Tem pessoas que estão em luto, tem pessoas que têm doenças crônicas, né? É multifatorial a questão dessa questão da prevenção do suicídio, a questão de, né, querer acabar com a própria vida, ela tem inúmeros fatores, né? Então não é uma coisa só, ou elas se juntam, então é muito delicado, tá? Amanda tá presente, Amanda, um grande abraço, Amanda, até amanhã. Wesley está presente, a Fabiana Cunha. É verdade, né, Fabiana? O quanto poder falar disso, porque tem os profissionais que estão um pouco mais preparados para ouvir, mas eu não estou falando só disso, eu estou falando que a vida, ela é vivida no dia a dia. A vida, ela é vivida com as pessoas que a gente convive. Uma pessoa pode ser um fator de risco para outra, né, se você deixar também, ou uma pessoa pode ser um fator de proteção. Na sua vida, quem que é uma pessoa que você protege, que protege você, desculpa, tá? Na sua vida, você consegue ter uma intimidade, ter um respeito. Outra palavra importante é escuta. Outra palavra importante é respeito. Você respeita aquela pessoa que está querendo tirar a própria vida? Não no sentido de incentivar ela. Quando eu falo respeitar, é realmente ouvir os motivos dela, tá? E tá ali com ela, né? Porque aí, quando você aceita o outro como ele está sendo, isso ajuda essa pessoa a poder mudar, porque ela foi aceita na condição dela. A gente só muda quando a gente é aceito, porque aí eu me acolho. Eu sou acolhido por alguém, eu sou respeitado na minha condição, independente do que tá. Então, o respeito é uma coisa importante. E a gente não quer ouvir. O ser humano não quer ouvir problema, não quer escutar o outro. Às vezes você não sabe o que você faz com o seu filho, que ele tá lá, tá no isolamento, ele não quer falar com ninguém, ele tá alterado o humor, né? E aí isso vai deixando, você cansa também, você não tenta. A gente precisa olhar mais as pessoas. Também falar nessa questão da prevenção do suicídio, eu preciso falar de um tema que é conexão. Conectar com o outro. Essa pessoa não está conectada, né, com nada de fora, e essa pessoa não deve estar conectada com nada dela aí dentro, tá? Então é um ponto importante, assim. A Edna coloca: quanto penso sobre os motivos que levam a pessoa ao suicídio, o que me vem de mais forte é que há um grau inominável de angústia se acumulando diariamente. Obrigado, Edna. O quanto não é uma coisa que tá ali, foi só aguda, né? Tá ali há muito tempo. Poder falar da angústia, né? Ela tá sendo acumulada. Muitas vezes essa pessoa já tentou muitas coisas de um jeito ou de outro, ou ela não acredita nela, ou ela não tem coragem de falar sobre isso, ou ela não sabe pedir ajuda, ela tem vergonha. Olha outro ponto. Você ter vergonha da sua própria condição. E se você tem vergonha da sua condição,
uma pessoa falar, eu tenho vergonha de falar que eu quero me matar. Não vai, né? Eu tenho vergonha, isso não pode, né? Eu sou uma pessoa forte. E se ela tem vergonha dela nessa condição, aí que ela se fecha e aí que ela não fica do lado dela, porque ela mesmo se mata. A gente está para falar de se matar de uma forma material, né, física, mas eu posso me matar de várias formas. A gente chama isso até de suicídios indiretos. Você pode estar se matando de várias formas, tá? Isso aí dá pano para manga para a gente fazer até outra live. Marcos coloca também que o suicídio muitas vezes não avisa ninguém, apenas concretiza, sim. Tem várias formas, né, disso ser falado, dito, aí tem uma variedade, sim, né, mas às vezes aquela pessoa que você não imaginava cometeu isso contra a própria vida, né, eu falo que até assim, é abortar o projeto de vida, né, lá pelas tantas. Isso é sério, o quanto uma pessoa, ela impacta, né, um familiar que teve alguém que tentou suicídio, de alguma forma, isso estimula, né, outras pessoas, isso impacta na saúde mental dos familiares, né. A Melai coloca que a prevenção é o melhor remédio, muito bom, e acho que isso que tá, e o que é prevenir? Né? O que é prevenir saúde mental, saúde física, né? Desde prevenir na sua casa, né? Projetos sociais, sabe, gente? Porque a gente precisa olhar para uma condição além só de uma questão psiquiátrica. A gente fala que tem uma psiquiatrização do suicídio, ok? Não é tudo cérebro, não é tudo faltando substância neuroquímica, não é só isso. Tem questões sociais, tem questões econômicas, tem questões psicológicas, sabe? Tem muitos fatores aí. Então não vamos resumir como muitas palestras foca somente na questão da psiquiatrização, tá? É muito maior que isso. A Edna coloca que ações como, né, a live possibilita aprender a observar, escutar o outro e no mínimo ser bom ouvinte. Boa noite, Derli. O quanto, né, Edna, essa questão mesmo da gente ter essa humildade, a gente estuda, tá ali, tá na saúde mental, tá na saúde pública, e o quanto você tem que ser muito humilde de falar que lá pelas tantas você se depara com um caso e você tá ali impotente, você faz o máximo que você puder, mas isso é impactante. Somos impotentes perante muitas coisas, tá? Então, poder conversar isso, os profissionais poder falar disso, dessa angústia de atender isso, né? As pessoas que trabalham em pronto-socorro, as pessoas que trabalham em CAPs, né? Não é? Essa semana eu tive um caso, né, de atender uma adolescente que o irmão, né, foi tentante, ele tentou uma vez se suicidar, né, depois ele foi parar no pronto-socorro, e ele teve uma outra tentativa e ele se matou, né, e já faz alguns meses e toda essa família de alguma forma ela tá impactada por isso. E aí uma irmã adolescente, né, de alguma forma também tá pensando nisso, assim. Então precisa ter esse suporte. E uma das coisas importantes na prevenção é a rapidez de atender. Sabe, não dá para agendar tal dia, tem que ter uma equipe, tem que ter ali, é naquele momento que você pode virar a chave, é naquele momento que você pode ouvir, é naquele momento que você marca para a pessoa para ela voltar de novo. Você estabelece um vínculo terapêutico, você estabelece um vínculo de amor ao outro, né? Isso é vida, é vivificar o outro, é ele poder ter um espaço de existir no sofrimento. Porque se eu não puder nem existir no meu sofrimento, não vou existir aonde? Né? Então tem isso mesmo, assim, a gente precisa muito olhar para esses espaços, né? Além das capacitações para as pessoas que estão atendendo as pessoas também. Então tem a parte médica, a parte profissional, mas a gente está indo além disso, tá? A gente está indo no dia a dia, né, nos conflitos, a gente escuta, a gente está falando de vidas, né, a gente está falando de problemas do dia a dia, tá, o quanto a sociedade atual, o quanto isso tem aumentado ou não, o quanto as pessoas podem estar mais frágeis
frágeis em resolver os problemas da vida, o quanto a sociedade está mais exigente de querer algo do ser humano que nem sempre ele quer. Muitas vezes ele entrou numa barca aí, ele entrou num jeito de viver que ele matou ele mesmo, estava fazendo um jogo, estava sendo um personagem, e aí não aguenta ser aquele que ele não é. Ele muitas vezes não está conectado com ele não se encontrou, ele está perdido, mas ele faz o papel social, muitas vezes ele também não suporta ser esse que ele está sendo. Tá? Então é muito complexo, gente. É um tema muito mais profundo e delicado e com uma variedade de possibilidades. Por isso que a gente não pode generalizar. Ah, é isso, é aquilo, sabe? Tem que ouvir o sujeito, né? A Elisângela coloca que hoje o cansaço mental é muito grande, né? Às vezes até pensar em morrer, achar que vai ter paz para os problemas, resolver aí, né? Resolver o problema, mas não é assim. Muita gente realmente está cansado, tá com esse cansaço mental, aí não conseguiu descansar, não conseguiu dar um tempo, ele não cuidou dele. Tem uma coisa que eu acho que é importante, a sociedade precisa construir espaços de saúde mental, sabe? Seja lazer, seja cultura, seja esporte, isso salva vidas, porque você tem válvulas de escape construtivas, que eu posso ter válvulas de escapes negativas, né? Como, sei lá, o uso de drogas, tá? E aí o uso da bebida, né? Também, então acho que precisa olhar para isso, assim. O Sérgio coloca que as pessoas se veem como uma válvula de escape, mas não é, isso é a coisa do mal. É verdade, Sérgio. A Glaucia coloca, quando alguém chega para você e diz que tem medo de fazer uma besteira, o que fazer? Acho que é importante, né, Glaucia, o quanto essa pessoa que diz eu tenho medo dos meus pensamentos, o quanto a gente também tem medo de escutar essa pessoa que está com medo do que ela está pensando. Né? Então uma pessoa diz para você, eu tô com medo de fazer besteira, o que fazer, assim? Acho que um ponto importante, se essa pessoa procurou você como alguém de confiança e pôde falar, primeiro, assim, acho que você, né, olhar para essa confiança, o que eu acho que é importante é fazer esse vínculo, estar mais próxima dessa pessoa, às vezes conversar com ela, mas, né, porque a gente sempre orienta, né, em não deixar muito essa pessoa sozinha, né, ou se ela confia em você, de você conversar com ela, se ela tem outra pessoa para ela também ficar por perto, sabe, às vezes em casos de ideação suicida, qual é o protocolo, assim, na área de saúde? É pronto-socorro, é emergência, tá? Quando a pessoa ela tem ideação suicida e ela já tem um planejamento, tá? Para a família ficar junto dessa pessoa, não deixar sozinha, né? Cuidar para não ter instrumentos, equipamentos que ela pode fazer isso, né? Se uma pessoa de alguma forma toma medicamento, não pode deixar os medicamentos assim tão fácil, tem que guardar, né? Mas às vezes alguém tá dizendo, tô com medo de fazer besteira. O que você pode fazer? Acho que é importante esse vínculo porque às vezes a pessoa tá naquele momento, sabe? Às vezes você fala, você pode passar para ela, tem um telefone do CVV, fica aí com você, tem o meu telefone, sabe? Às vezes você conversa, você enquanto adulto aí, às vezes adolescente, você conversa com uma pessoa, né? Também para dividir isso, né? Tem gente que fala, eu vou orientar essa pessoa a buscar ajuda, né, psicológica ou uma ajuda espiritual. Você pode convidar essa pessoa para buscar outra ajuda. Você quer que eu vá com você? A gente pode buscar uma ajuda. Ou vamos passear. Também acho que tem, sabe, essa variedade. Como que eu posso ajudar alguém? Né? Um ponto é estar perto dela, continuar a escuta. Perguntar para ela se tem alguma coisa que pode ajudar ela e ela responder sobre isso e não a gente responder por ela, tá? O Gabriel pergunta, né? O Gabriel, na verdade, ele me parabeniza, né, Gabriel? Obrigada. Obrigada, sim. Eu falo com a alma aqui, né? O Marcos pergunta, o que você quer dizer e que falta empatia? Marcos, eu não li muito bem aqui a frase, mas no sentido assim, empatia é essa questão de se colocar no lugar do outro, né?
Agora eu entendi, desculpa. Você quis dizer que eu disse que falta empatia, né? Nessa questão da escuta. Sim, é difícil a gente sair da gente e se colocar no lugar do outro, né? É difícil, é um exercício, assim, porque a gente olha a vida do outro, na maioria das vezes, com a própria interpretação. Tanto é que eu já vi, assim, a pessoa, tá? A pessoa mora numa casa boa, ela tem grana, a pessoa, né, tem aí um bom companheiro, ela tem uma profissão, ela tá ali no padrão, ela não tá passando fome, ela não tá na rua, ela tá ali. E aí quando ela diz, por exemplo, no processo de terapia, ela fala, nossa, faz tempo eu preciso falar disso, eu já pensei em suicídio, eu tô pensando, né? Você falar isso para algum familiar, assim, a pessoa, ela já vai falar, mas imagina, você tem casa, você não tem motivo disso, e isso já corta, né? Porque aí você não, você falou uma verdade para ela, não a partir dela, você falou para ela algumas verdades a partir de uma construção social do que é ser feliz. Quais são os motivos para você não tirar a sua vida? Tem isso, isso, isso. E aí a interpretação, você ou colocou a partir da sua, a sua não serve para o outro, a sua é sua. Ou a partir de uma interpretação social que tá aí, tá? Então isso é muito sério. E aí não tem escuta, já quebrou o vínculo, porque você já foi moralista com o cara, né? Você não tem motivos para se matar. Eu tenho. Aí fica numa competição. O outro tem lá porque ele tá na rua. Então é muito delicado, sabe, gente? Eu acho que esse exercício de escutar, ele é um treino, ele é uma capacidade humilde da gente desenvolver mais a escuta, porque a gente já vai, né, com questões de verdade sobre o outro, né? Um convite para todos nós. Vamos olhar para outra via. A escuta, ela não é eu tenho conhecimento. O que adianta muitas vezes o conhecimento? Muitas vezes o conhecimento atrapalha, porque você coloca o conhecimento em cima de uma escuta, tá? Você pega o seu conhecimento, a sua sabedoria, você quer usar ela e não combina. A gente não tá falando de você, eu tô falando do outro que tá sofrendo. Você pega o seu conhecimento, com a sua vaidade, com o seu ego, você quer colocar pro outro, né? Então, nossa, profissionais da saúde, se eles são assim, eles não têm que escutar ninguém, porque aí o cara não escuta julgador, ele vai lá e se mata mesmo, tá? Então, vamos olhar para isso aí. E agora, além de ser profissional para escutar um sofrimento humano, eu tô falando aqui das vidas. Você escuta sua mãe, você escuta seu pai, você escuta aquele amigo. As pessoas me falam, ninguém me escuta. Eu já vi gente falar, eu tô pagando psicólogo, não tem ninguém para escutar. Eu falei, não, mas psicólogo não é só para escutar, né? Sabe, tem muito isso, assim, eu acho que falta muito, assim. E isso é prevenção. Prevenção é quando você expressa a sua dor, né? A sua dor, você pode ter alguém para falar isso. A Cristiane coloca que é importante que a família esteja atenta a qualquer fala ou sinal, porque muitas vezes não dá tempo de buscar ajuda profissional. Isso mesmo, Cris. E será que a família está atenta? Né? Vamos pegar hoje agora uma crítica social, como que a gente pode melhorar isso? Cada um fica no seu quarto, no seu celular, no seu horário, cada um almoça no horário, então não tem troca, diminuiu muito, né? Não vou falar que não tem também, porque tá errado. Ou diminuiu muito essas trocas. Diminuiu muito, sabe o que diminuiu muito? Olhar para o outro. Se conectar com o outro, né? Então a família precisa ficar atenta, a gente também ficar atento. Quando você estiver mal, isso tiver muito aí pesando por muito tempo, se você conseguir também ficar atento a você, porque você pode prevenir outras coisas, você pode prevenir em você também uma depressão, né, um processo de isolamento, você pode prevenir algumas coisas quando você também busca ajuda e você reconhece que você está precisando de ajuda. Boa noite, Regis. A Odete, boa noite, Odete. Você lembra, né, Odete? Nem sempre os problemas ditos mentais, né, o suicídio nem sempre é por questões de transtornos mentais.
A Odete lembra que também pode ser falta de amor próprio, por não saber qual é o real valor nessa vida, que lugar que ocupa, sua missão, enfim. É multifatorial. Obrigada, Odete. Legal, pessoal, porque as palestras de prevenção e suicídio, né, vai focar muito a depressão, a gente sabe do quadro de depressão, mas fica só no mental, no psiquiatra, no remédio, né? Tudo bem, isso salva também, porque de alguma forma contém ali, mas é muito mais que isso, assim. A Jaque coloca, infelizmente a gente não tem esse raciocínio de pensar que se a pessoa tem casa, família e dinheiro, não tem por que ter problemas. Sim, Jaque, é isso. E aí passa por cima, porque às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa se matou, ele era um engenheiro, era um médico, né? E aí tem problemas da vida que é bom lembrar, né, pessoal? Assim, de repente o cara ele descobre que a mulher dele traía ele, tá traindo ele, o cara não dá conta. O cara, ele vira, ele entra em choque, ele tava com a vida indo. E aí quando acontece algo que destrói, que mata ele emocionalmente, muitas vezes ele não dá conta. Às vezes é um cara mais fechado, ou ele tem vergonha disso, sabe? Às vezes é uma pessoa mais orgulhosa, então tem muitos fatores. E essas coisas são deixadas de lado, não consideradas, né? O cara vai, se fecha e faz isso, porque, né, você vê casos da pessoa milionária que ela perdeu, né, a condição de vida financeira, tem que mudar, não dá conta, se sente um fracassado. E aí pode, né, morrer, assim, né, querer morrer porque não tá dando conta de ser o que ele era, ou de ser aquela, né, pessoa ideal pro outro, né? Tem gente, a gente vê às vezes casos, problemas emocionais, que às vezes não é falta só de química no cérebro, tá? Às vezes não é. Vou dar um exemplo, um adolescente que não aceitou, uma adolescente que não aceitou que a namorada terminou com ele. E aí ele não dá conta, né, de elaborar isso, na verdade, é um processo de luto. Você pode perder alguém na sua vida, não por morte física, mas a pessoa não está mais com você, é uma perca. Né? Como a gente tem espaço para isso, a gente cuidar dessa pessoa, essa pessoa buscar ajuda, ela às vezes ela quer morrer junto, porque ela não dá conta, para ela viver sem aquela pessoa não tem sentido. Então é uma variedade, por isso que é multifatorial. A Melaine coloca que muitas vezes a pessoa não consegue expressar a dor que ela está sentindo, né? O que fazer nessa situação. Muitas vezes eu acho que a gente que escuta, você também não pode. Eu quero que você fale agora para você melhorar. Por isso que é vínculo. Por isso que é aos poucos, né? De repente você fala para a pessoa. Às vezes você manda mensagem, você liga, você faz uma conexão com ela mais frequente. Eu não sei vocês. Às vezes você tem um amigo, você está conhecendo alguém, você tem uma pessoa já que é amiga há muito tempo, algum familiar que você gosta de conversar com essa pessoa frequentemente. Você tem uma pessoa que você gosta de conversar com ela? Tem uma pessoa que você gosta de estar junto? Não é bom? É isso. Se você tem alguém que você está, né, uma pessoa que você sabe que está sofrendo, ser essa pessoa para ela, ter uma frequência, sem invadir o espaço dela, sem responder por ela, sem dar receitinha pronta, respeitar essa pessoa na dor, mas estar junto. Uma coisa, pessoal, às vezes você não precisa falar nada, fica junto no silêncio, fica junto no choro da pessoa, fica junto. Muitas vezes é não fazer nada, é não falar nada, porque quanto mais você fala, mais pode dar problema. O Jacques Lacan, o psicanalista, diz que palavras são da área do mal entendido, né? Então, o silêncio, né? Tem uma coisa que é uma conexão, quando você olha para o outro e você sente a pessoa ali. Pode ter alguém que está fingindo que está escutando você, mas é diferente. Então é estar de alma com a pessoa, é dar o seu corpo para essa pessoa para você ouvir. É você sair de você, é algo, a gente precisa. Vamos fazer um mutirão de escuta para aprender a escutar um pouco melhor, tá?
O Marcos Loures coloca que o suicídio é comum na classe média, elite, né, que tende a dar mais valor ao materialismo, né, do que o espiritual e vive muitas vezes um grande vazio. Bem lembrado, né, Marcos? Isso existe também, assim, isso na sociedade é meio mascarado, sabe? Porque tem essa hipocrisia também, o pobre, o morador de rua, né? Lógico que ele também se suicida, ele fica cansado, ou ele tem suicídios indiretos, o cara que bebe diariamente, ele tá se matando, né? Mas também até um preconceito, a elite às vezes está muito ligada ao materialismo, né? O Sérgio coloca que o suicídio é o mal do século por falta de opções. Então, o que é a prevenção? A prevenção também não é só falar do suicídio. A prevenção são atitudes diárias. Sabe aquela coisa, você tem que escovar o dente todo dia. Você se alimenta todo dia. E aí, como que a gente alimenta a alma? Como que a gente alimenta diariamente, né, o sentido da vida? Muitas vezes essa pessoa não alimentou já por anos, ela perdeu o sentido. Então, é muito forte, assim, essa questão. A gente sabe que, até vou trazer um ponto aqui, como passou rápido, assim, a hora. As questões relevantes em relação a fatores, né, para a questão do suicídio, o que se coloca muito é a questão do transtorno mental, depressão, né, e transtornos psiquiátricos, esquizofrenia, né? Tem essa parte aí mais química, né? Uma coisa, tá? Depois alguns autores colocam essa questão do uso de drogas e álcool como um fator de risco para tirar a vida. E aí eu entro com os medicamentos, ok? Não é só droga, não. Uma pessoa que abusa de remédios, de calmantes, né? Essa pessoa também, ela pode até usar os remédios, né, para buscar uma tentativa de suicídio, tá? Então também tem esse perfil, tá? Outros fatores para essa questão, né, de uma ideação suicida, a gente diz que alguns autores colocam as doenças crônicas, sabe? As pessoas que de alguma forma, né, estão com problemas clínicos, doenças que de alguma forma, né, incapacitantes, doenças orgânicas incapacitantes ou dores crônicas, lesões, né, desfigurantes, né, eu já vi casos de epilepsia, trauma medular, tá? Essas pessoas também colocam essa questão do suicídio, então precisa dar uma atenção especial para isso. Né? Outra coisa importante é essa questão dos fatores psicológicos, né, que de alguma forma interferem na vida de uma pessoa, violência, maus tratos, negligência, tá? Eu posso ter uma criança, eu posso ter um sujeito que teve uma infância, uma adolescência marcada por violência. Ela foi mataram ela. E aí, quando ela tá com 20 anos, ela tá cansada. Ela se mata. Entende que é muito. Não é só uma coisa, né? Mas as violências estão aí. Maltrato, tá? A gente tem essa questão da desestruturação familiar, né? É muito forte, assim. Preciso olhar. Como que a gente está cuidando da família? Porque daí precisa cuidar da família para a família estar um pouco mais saudável, para essa família cuidar desse filho, né? Porque a gente vai uma corrente de saúde mental. Como está a sua saúde mental? Porque quando a gente fala também de se matar, eu não estou falando só saúde mental de questões neuroquímicas. Saúde mental é um geral, é a vida da pessoa, o seu emocional, né? Então, outro ponto importante é a questão, né, a gente, dentro do transtorno mental, gente, tem a questão da depressão, né, que a gente falou, uma depressão não cuidada, mal resolvida, uma depressão, né, latente, escondida, não assumida e não cuidada, ela pode realmente levar a um quadro de ideação suicida. Então, tem que cuidar também da depressão, tá? Elô, que saudade de você! Esse tema é um tema importante, né? Então, estamos aqui falando de forma geral, porque é um tema instigante, porque a gente pode olhar para o tema Setembro Amarelo,
A gente pode olhar para o tema prevenção do suicídio para além das palestras, a gente pode pensar sobre vários viés. E isso que é importante, porque de alguma forma a gente pode criar outros jeitos de olhar, puxar para outras formas de palestrar, de perguntar, de ser crítico, tá? Eu estou puxando para aqui por uma questão mais social e psicológica e não só de doença, né, psiquiátrica, tá? Ou de algo ligado ao cérebro que está faltando. É muito mais que isso. A gente está falando de condição social, psicológica, econômica, tá? Roberta Ferreira, um abraço. Obrigada pela sua presença. Outra coisa que interfere, né, nessa questão aí da prevenção e da tentativa de suicídio, solidão, né? Uma pessoa às vezes que tem uma desesperança, né? A gente vê também, pessoal, muito sério, a questão dos preconceitos. Você vê que tem, né, alguns perfis assim de preconceito mesmo, né? Raça, né, de gênero, né, do quanto de cor, do quanto preconceito, a pessoa ela vai sofrendo preconceito ou bullying por muito tempo, e isso também pode levar ela, porque ela foi morrendo, né, aos poucos, por uma sociedade que mata por preconceito. Essa pessoa pode ser morrendo aos poucos, porque, né, ela é diferente do outro, né, e a gente tem essa questão mesmo da raça, né, do quanto isso é um preconceito, essa questão, né, sexual da pessoa, do gênero, né, então isso interfere, os preconceitos isso interfere, porque essa pessoa não foi aceita pela sociedade. Sociedade mata também. Então não é só a pessoa que se mata. A própria sociedade, com o comportamento dela, pode estar levando essa pessoa também a se matar, né? Porque você vai matando as pessoas, assim. Então é muito sério essa questão dos preconceitos, do bullying, né? A gente tem que observar mais a moçada, assim, essa questão, né, da automutilação. Tem que ficar atento, porque é uma forma de se machucar, né? As automutilações, as autolesões. A gente fala das violências que a própria pessoa coloca ali em risco. A gente precisa olhar também alterações de conduta, né? É importante olhar para isso, né? O comportamento da pessoa muda, tá? Isso é um ponto importante. Se a pessoa está diferente, então vamos olhar para ela, vamos acessar essa pessoa. Quando você olha para uma pessoa, a gente se sente viva. Quando você conversa com alguém, você interage, isso é vida. Vida é troca, vida é energia, tá? Outro ponto relevante é essa questão, né, do suicídio, tem essa questão de pressão da sociedade, pressão da família, pressão interna da própria pessoa, uma pressão que a pessoa não dá conta de ser aquilo, tá? O Marcos coloca momento zoeira. Desculpe, Cláudia, difícil vai ser nos palmeirenses não pensarmos em suicídio. 9 jogos apanhando o Flamengo, complicado. Olha o Marcos aí, momento zoeira, né, Marcos? Gente, a gente tem que saber brincar. É um outro fator de... Quando você tiver com problema mesmo, você saber brincar, né? Ter um bom humor para não levar tudo a sério. Levar tudo a sério e ser uma pessoa rígida é complicado. Isso aí não é legal também, né? Então vamos brincar um pouquinho aí. O Ademir de Jesus, meu tio querido, né, coloca que se alguém aqui da live sabe qual o primeiro suicídio citado na Bíblia, alguém sabe? O Emerson Dias, um abraço, querido. Às vezes um simples se silenciar e ouvir o outro pode salvar uma vida. Apenas ouvir, sem julgamento, e observar as pessoas em volta, porque quem tem pensamentos suicidas pode dar sinais. E aí a gente poder auxiliar. Bem lembrado, Emerson, né? E que a gente possa olhar para isso assim, cuidar disso melhor. Sérgio Guerreiro coloca, né? Ele fala... As minhas lives, suas lives já salvou várias vidas. Parabéns pelo tema. Obrigado, Sérgio.
Obrigada pela parceria, pela troca. Gente, um outro aspecto dessa questão do suicídio, fatores sociais, econômicos, culturais, circunstanciais, políticos, tá? E a gente fala assim, em situações em que tem crises assim, você vê o maior número, né, de suicídio, isso é muito comum, tá? Então a gente precisa olhar para uma questão social, tá? Então, dentro dos novos sintomas, a gente chama de novos sintomas da sociedade, novos modos de sofrimento, né? Entre eles aí, então, tem a ansiedade, tem insônia, tem o estresse, tem a anorexia, né? Tem os transtornos alimentares, tem a questão de álcool e droga, tem os abusos dos remédios, são um sofrimento aí atual. As compulsões, né? Acho que tem muito isso, assim, as dependências de forma geral. E dentro desses novos modos de sofrimento tem essa questão que pode levar ao suicídio, assim. Então a gente precisa olhar para essa sociedade, a gente precisa olhar para aquilo que, né, tem que olhar para a vida. Quando a gente fala de morte, a gente precisa olhar para a vida e como tá a vida, porque tá quase insuportável às vezes para essa pessoa viver, tá? A Tereza coloca a importância do falar e a magia do escutar, né, Tereza? Obrigada. Gente, então tem essa questão mesmo do CVV, né, que é 188, falar é a melhor solução, né? E eu acho que assim, cada município, em cada cidade aí que você mora, né, a gente sempre fala assim, a questão da ideação suicida é emergência, né, urgência, né, leva para o pronto-socorro, tem essa questão, né, de centros de saúde, as unidades básicas, né? A UPA 24 horas, o SAMU, então é uma questão de emergência, assim, né? E sempre a gente orienta. Eu já vi pessoas virarem para mim e falar, Cláudia, hoje, algumas vezes eu aprendi e essa semana passada veio essa questão forte de se matar e sabe o que eu fiz? Eu fui no pronto-socorro, eu falei sobre isso e eu fiquei lá. Então é muito interessante quando a pessoa ela sabe buscar ajuda, ela é orientada, naquele momento ela vai buscar ajuda, então acho que é um ponto importante. Ida coloca que a pandemia está sendo um fator de risco iminente, né, ao suicídio devido às consequências do isolamento, às percas de trabalho, a solidão, bem lembrado, né, o quanto a pandemia trouxe aí questões de grande, né, prejuízos aí à família, à própria pessoa, então precisa cuidar, né, talvez os projetos sociais, os projetos na área de saúde, o quanto precisa incentivar mais essa questão de cuidar, de ter espaços de lazer, de sair do isolamento, né, da geração de renda, tudo isso é vida. Então, em vez de focar também na morte, que a gente possa focar a vida. Porque se a vida está interessante, eu quero continuar vivendo. Se a vida tem sentido, eu tenho uma relação com a vida. E aí eu deixo a morte de lado. Então, realmente é importante, é um ponto importante. O Jaime também coloca que a live foi excelente. Gente, é muito interessante assim. E eu já tive algumas experiências, né, da pessoa virar para mim e falar: eu me arrependi, né? Após a tentativa do suicídio, eu comecei a ver a vida de um outro jeito, a dar valor para a vida, a cuidar mais da minha dor emocional, a buscar ajuda, né? Essa é uma fala de uma pessoa, né? O quanto eu me arrependi e sei que posso viver de outro jeito, né? Uma outra pessoa disse: eu me arrependi de tentar o suicídio porque eu não aceitava que o outro foi embora da minha vida. Hoje eu aceito. Então, tanto é que quando a gente fala de é possível prevenir, porque o foco da prevenção no Setembro Amarelo é essa estatística de que é possível fazer a prevenção, da pessoa não buscar esse caminho. E se buscar, né, ela ter ajuda, olhar para isso, né? Então, realmente tem essas falas aí. Uma outra pessoa é uma fala de um tentante, né? Descobri depois da tentativa de suicídio que eu estava com depressão e não sabia. Não havia buscado tratamento. Hoje eu estou em tratamento e me sinto bem melhor.
uma outra pessoa que tentou disse: que bom que deu errado a minha tentativa de suicídio. Eu acordei para a vida e fiz algo muito cruel comigo, querendo sumir e fugir dos problemas. A vida dá chances pra gente e a gente tem que mudar. Então, você vê que tem pessoas que, né, de alguma forma tentaram isso e hoje tem uma outra relação com a vida. Então, poder falar dessa questão da prevenção do suicídio a gente tem que falar mais da vida do que da morte. A gente tem que focar mais na promoção de saúde do que na doença. A gente tem que ter espaço, a gente tem que ter equipamentos, a gente tem que ter uma vida desejante. Porque quando a pessoa ela tá numa relação com a vida muito destrutiva, ou sem sentido, ou perdeu, né? E como voltar de novo à vida? Acho que esse é o desafio, né? Trazer essa pessoa para a vida. E aí a gente precisa escutar essa pessoa, porque talvez ela tenha algumas respostas, ou ela precise fazer novas perguntas. Então, gente, é um grande desafio, né? A live passou super rápido, já é 10:05 e eu não consegui falar algumas coisas aqui, que passou muito rápido, né? Mas tinha algumas coisas aqui para mim poder falar. Isso aí isso é a vida. A gente não pode tudo, a gente tem um limite, né? Mas eu agradeço muito. A Jaque coloca aqui, né? Me parabeniza. Obrigada a você, Jaque. Quem sabe em outro momento a gente faz uma roda de conversa aí. Meio corrido esse mês aí de setembro. Gente, mas assim, para fechar, por causa do tempo, eu agradeço a presença de vocês, né? Eu agradeço a vivacidade, né, da gente estar junto aqui. O Eduardo tá falando, tema muito importante que muitos não compreendem a complexidade. Muito bom, Cláudio. Obrigado, Du. Boa semana. Então, é um tema que a gente pode trazer dentro dessa questão, dentro dessa questão da prevenção do suicídio, tem outros temas. E esses outros temas também que a gente tem que abordar. Na família, né? Na escola, nas instituições religiosas, né? Aonde, né? A gente precisa não só a área da saúde de cuidar dessa questão do suicídio, que é da vida e morte. A gente precisa convidar os equipamentos não só de saúde, cultura, lazer, esporte, arte, serviço social, né? Todos esses serviços, como se a gente tivesse que fazer um projetão, um projeto de vida, em que a pessoa se interesse mais pela vida do que pela morte, onde a pessoa tem um desejo de viver, saiba enfrentar mais a realidade, os problemas, né? E fique do lado dela. Então é um grande desafio, a gente precisa melhorar a sociedade também para melhorar o ser humano. Então é complexo, mas que a gente possa talvez sair daqui pensando primeiro até na complexidade, porque se eu faço uma live ou uma palestra com todas as respostas para prevenção de suicídio, ou tudo quadradinho, né, para mim fechou muito, assim, não é mais amplo, é complexo, e que a gente possa ter a criatividade de pensar outras estratégias, ok? A Lisângela coloca, ótima live, que eu trato com sutileza, que nos faz refletir, realmente nos faz ver a vida de outra maneira. Obrigada a você, Eli, sempre presente. Gente, não dá para ler mais aqui, mas eu agradeço a vocês. A Edna, Maria, que boa proposta, Fabiano. Volte a tratar esse assunto com mais constância. É um assunto complexo e muito presente nos nossos dias. Obrigada a você, Edna. Obrigado, Rubem. Então, assim, vamos cuidar da vida, né? Como que você está cuidando da sua vida? Você está prevenindo questões difíceis para você, ou né? Você está prevenindo, você tá regando a sua vida, você está cuidando da sua vida como se fosse uma flor, você está cuidando dela diariamente? Né? Você está tendo conexão, você tem troca, você tem lazer, você sabe enfrentar a sua dor, você sabe dela, você está aí com você, está ligado em você, você tem colo. Você supera o orgulho,
você pode ser mais leve com você, tudo isso é prevenção. Então, tem a ver com modo, tem a prevenção e suicídio tem a ver com um modo melhor de viver. E como cada um constrói o seu modo melhor de viver diante de uma sociedade que pressiona, né, que de alguma forma exige. Então, cuidem bem de vocês, ok? E cuidem bem das pessoas que você ama. Pessoal, um grande abraço, boa semana. Obrigado pela presença de vocês.